Eu gostaria de reconhecer a presença aqui do senhor Danilo, André Barão e Cícero, da OAB, o senhor Paulo Musa, da Prefeitura de Santos, da Adriane Fontinato, do Trevisani Associados, do Wilson, do Escritório Álamo, e da Daniela Beatriz e Sidney, do Conan. E, bem, já vamos recomeçar. Eu já passo a palavra aqui para o palestrante. Pessoal, vamos tentar ir adiante aí nessa outra parte da lei de repatriação, né? Que tem chamado a atenção, o debate da mídia, dentro do Congresso, modifica, não modifica. Vamos tentar ver o que o nosso tempo disponível nos permite tratar, tá? Então, essa lei 3254, né, instituiu esse regime de regularização cambial e tributária, chamada então de repatriação, lei da repatriação, né? Não tem nada de repatriação, né? Todo mundo já chegou a essa conclusão, porque não é obrigatório. O pessoal está entrando, vamos lá. Vamos lá? Então, essa lei 3254, então, chamada de lei de repatriação não tem nada, porque não exige que os recursos ingressem de volta, né? Você pode regularizar e deixar lá no exterior. Então, não exige esse retorno. Ela não é tão positiva sob o ponto de vista cambial. E nós veremos que, ao contrário, ela é negativa. Estimula que se mande recursos para o exterior e não que se reingresse com eles. A nossa abordagem é no sentido de que ela tem uma arrecadação baixa, não é nada daquilo que foi prometido no anteprojeto, aliás, na exposição de motivos, né? E, então, é negativo em relação à arrecadação e tem um custo moral alto em relação ao efeito demonstração, à expectativa que isso cria de que novas leis como essa venham. Lembrando que ela é dita como única, não terá outra. Já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Esse filme eu já vi, viu? Primeiro Refis ia ser único e não foi. E não foi. Seria único e não foi. E eu não acredito. Alguém que está nos assistindo acredita? O contribuinte vai acreditar? Não. Como não acreditou que o refis foi único, não vai acreditar que essa lei de repatriação, chamada assim, será única. E isso, então, que opera o mecanismo de negativo contra a cidadania fiscal, negativo em relação ao interesse público, o efeito de demonstração, o efeito pedagógico negativo, né? Justiça fiscal, então, nem se fala negativo. Então, o foco da nossa abordagem aqui é nesse sentido de que a arrecadação que traz não será compensada pela queda que isso trará, assim como os parcelamentos especiais, na disposição voluntária de cumprir as obrigações tributárias, né? Aquela disposição que é tão necessária. Então, esta lei, eu acho isso aqui bem sério. Eu acho, que eu vou dizer agora, muito sério. E eu falo isso para algumas pessoas que não se importam de forma alguma com o que eu vou falar. Mas eu acho sério. Vou passar para vocês. O Poder Executivo mandou um projeto de lei para o Poder Legislativo com uma exposição de motivos. Para mim, é um ato administrativo, o envio para o Congresso Nacional.
É um ato administrativo, tem previsão constitucional. Aquilo que tem iniciativa do Poder Executivo é mandado como para o Congresso Nacional. Enfim. E manda dizendo isso, que haveria, então, uma arrecadação de 100 a 150 bilhões oriunda da aplicação desta lei. De onde tirou este número? Não há fonte. Não há fonte. Não há fonte. Agora, o ministro Meirelles compareceu à mídia e disse: não há como apurar. O ministro anterior disse que seria 150 bilhões. E agora o outro diz que não há como apurar. E nós estamos vendo que ficará bem distante de 100 a 150 bilhões. O que me espanta, então? Falsa motivação para um projeto de lei. Nós estamos vivendo num país que um projeto de lei é enviado com falsa motivação. E aí, tudo bem para o nosso ordenamento jurídico? Tá bom? Esse é o país? É esse o ordenamento jurídico? É isso. Essa é uma das questões que o Unafisco vai apresentar ao STF. Porque o Unafisco pediu para ingressar, se nos permitirem, como amicus curiae, na ação que existe numa ADI, discutindo esta lei. Não, os meus anos de estudo de direito e o meu sentimento de cidadão não me permite aceitar que eu viva num país que um projeto de lei é enviado ao Congresso com falsa motivação. Falsa motivação. E foi importante, esses 100 a 150 bilhões para aprovação, foi citado várias vezes durante a discussão no Senado e na Câmara, esse número. Esse número fazia qualquer deputado e qualquer senador brilhar os olhos, visando o interesse do país, ou da União, ou dos estados e dos municípios. Você falar em 100 a 150 bilhões. Falso. Quem que está dizendo? O Mauro? O ministro atual disse que não tinha como estimar. E os números que estão aí mostram isso. E o que mais me assusta também é que o Poder Executivo assuma a defesa de como esses recursos foram parar no exterior sem declarar, com o cometimento de alguns crimes. Está ali, ó. São dados estimados, disse o Poder Executivo, mas o caso do Brasil destoa, em virtude dos motivos que induziram muitos a destinar ou manter recursos fora do país. Basta pensar nos sucessivos planos econômicos e por aí vai. Esse é o ministro da Fazenda falando de por que se cometeu uma série de crimes que agora serão anistiados, entre eles evasão de divisas e a crime contra a ordem tributária. Então, a autoridade do Estado justificando todos os crimes. É isso que eu estou vendo aqui. Quando eu esperaria que a autoridade de Estado pensasse que esses recursos foram lá para fora em situações como a CPI do Banestado, também chamado caso Beacon Hill. Quem quiser saber sobre a CPI do Banestado, tem um vídeo citado ao final do nosso slide, do delegado Castilho, que participou dessa operação, daquela história toda que foi em Nova York. Então, o link está ao final da apresentação. Quem quiser saber mais sobre isso, pode ir lá. O contexto no Brasil, de que esse dinheiro foi parar lá fora, ou é aquele que o ministro disse, ou é esse que nós tivemos CPI do Banestado mostrando como que bilhões foram parar no exterior, tivemos mensalões, caso Swiss Leaks, CPI do HSBC e Lava Jato. Eu esperaria que a nosso representante, uma autoridade de Estado, não usasse aqueles argumentos e de repente, mostrasse esses outros, né? Mas isso muito me espanta como cidadão, ver que um projeto de lei foi encaminhado com falsa motivação e
justificando uma série de crimes. Ora, mas Mauro, você está dizendo que foram cometidos uma série de crimes. Eu não. A lei está dizendo que ela está anistiando os crimes. Se o projeto que você está enviando está anistiando uma série de crimes, porque eles foram cometidos. Senão, você não estaria anistiando. Né? Então, está justificando o cometimento de uma série de crimes. E eu acho isso, como cidadão, gravíssimo. E assim, em termos jurídicos, a questão da falsa motivação, ato administrativo com falsa motivação é nulo. Como é que fica isso no processo legislativo constitucional? Vamos ver, quem sabe se o STF nos aceite como amicus curiae, vai ser chamado a dizer isso. Pode, no Brasil, eu mandar um projeto de iniciativa legislativa com falsa motivação e está tudo bem? Tá bom, se o STF disser que está tudo bem, eu tenho que aceitar. Mas esse é o Estado democrático de direito nosso? Que a gente manda um projeto com falsa motivação e está tudo bem? A origem internacional, o contexto internacional desse projeto é de que estava surgindo uma série de medidas que apontam para a globalização dos fiscos. Isso ninguém fala, né? O contexto internacional é de que uma série de medidas estão sendo tomadas e apontando para a globalização dos fiscos. O Brasil tem acordos bilaterais de troca de informações, acordos multilaterais que entrarão em vigor em breve, brevíssimo, ano que vem alguns. Tá? Todas essas pessoas que hoje estão aderindo à lei de repatriação, a Receita teria condições de localizá-los e alcançá-los. Esse é o contexto internacional. Não é para arrecadar. É para ser esta janela de oportunidades para aqueles que enviaram recursos para o exterior cometendo crimes. E eu digo cometendo crimes, mais uma vez volto, não é o Mauro falando. A lei que diz que cometeram crimes. Porque se não tivessem cometido crimes, não precisava de anistia. Se está anistiando, é porque cometeu, pela lei vigente. E aí, o Estado agora vem dar essa benesse, essa anistia. Simples assim. Não estou eu acusando ninguém de ter cometido crime. Eu estou apenas olhando um diploma normativo e vendo que está dando uma anistia por crime. Se está dando uma anistia, porque houve. Porque se não houvesse, não precisava de anistia. Então, no contexto da globalização dos fiscos, essas pessoas seriam atingidas, seriam identificadas ou serão identificadas. Né? Então, desnecessário, sob o ponto de vista do interesse público, essa lei. E o que prevê? Né? Esse regime de regularização cambial, né? Esses recursos de origem lícitas não declarados existem em 31 de dezembro de 2014, com prazo de adesão até 31 de outubro. Né? Esse origem lícita já nos traz esse problema, né? Porque essa origem lícita será declarada. Né? Isso, para ser apurado se foi origem lícita ou não, é de uma grande dificuldade. Eu sei que me mandaram alguns e-mails, né? Sei que pode ter alguém assistindo, vai dizer, olha, mas eu tenho um caso do avô, que estava em Portugal, e deixou uma herança, e eu não sabia como fazer, essa herança foi ficando lá, e agora eu vou regularizar. Tem alguns casos nesse sentido, que seriam, vamos dizer assim, houve um ilícito, mas, vamos dizer assim, moralmente mais justificável, talvez, né? E não seriam aqueles que participaram do Swiss Leaks ou da CPI do Banestado, né? Quero dizer isso. Mas, origem lícita ou não, muito difícil de ser provado. Vai ser quem mandou o recurso que vai declarar. Então, não vejo como apurar isso. E a questão agora de como vai ser tributado isso. Isso que eu acho, aí está assim, na questão da técnica tributária, falando em capacidade contributiva, isonomia, começa por aqui. Vai ser regularizado com 15% de imposto de renda e mais 15% de uma multa, né? Com o dólar de 31 de dezembro de 2014. Então, daria aí uma alíquota efetiva de 24%. Se alguém... Agora, vou mostrar para vocês como é negativo, sob o ponto de vista cambial, essa lei. Se alguém
em 2014, tivesse evadido da tributação algum recurso e mantido no país. Manteve aqui. Sonegou e manteve aqui. Outro remeteu ao exterior. Muito bem. Hoje, esse que sonegou e quer regularizar automaticamente, ele pode vir e fazer a denúncia espontânea, né? Artigo 138 do CTN, pagando como pessoa física na alíquota máxima 27,5, mais 20 de multa de mora e mais os juros de mora, que de 2014 para cá vai dar uns 23%. Fazendo esse cálculo, daria uns 39% sobre o valor evadido. Então, hoje, se alguém evadiu de 2014 e quer regularizar, ele teria um custo, por denúncia espontânea, no Brasil, de 39. Mas, se ele tivesse mandado lá para fora, ele hoje vai regularizar com 24. O recado que essa lei está dando: sonegue e mande para fora. Não deixe aqui, porque vai ficar mais caro para você regularizar. Esse é o recado, não é? Estou olhando a mesma situação, não é? Se for antes de 2014 até 2010, piora, porque aí os juros de mora é maior, né? Piora a situação, sob o ponto de vista de isonomia. Veja, gente, é uma maneira de ver, eu não estou... A lei disse, pague com 24, e a outra lei está dizendo, se você mandou para fora. E tem uma outra lei dizendo, regularize o que você sonegou em 2014 aqui dentro, pagando 40. O que está dizendo para ele? Se sonegar, então, manda para fora. Por isso que é negativo em termos cambiais. O efeito não é de trazer recurso, é de mandar para fora o recurso da sonegação. Tá? Então, é o oposto do que dizem. Há, então, uma anistia, né, para esses crimes todos aí. Crimes contra a ordem tributária, sonegação de contribuição previdenciária, falsificação, lavagem de dinheiro. E aqui que começa o problema da diferença, toda essa discussão do projeto novo, por causa da questão criminal, né? Tem a questão tributária e a questão criminal. Na questão criminal, eu dou anistia. Mas a anistia de crimes que teriam prescrição que poderiam chegar até 16 anos. Tá? Mas na questão tributária, eu só consigo alcançar 5 anos. Então, o que quem quer fazer repatriação quer? A garantia de que, ainda que tributariamente ele seja alcançado 5 anos, ele tenha a anistia de todos os crimes, mesmo naqueles anos sobre os quais ele não vai pagar tributo. Então, tem essa discussão. A questão da foto e do filme, tá? Ela tem mais importância sobre a questão penal do que a questão tributária, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu já disse aí dessa questão da quebra de isonomia, violação de capacidade contributiva. Tá. A questão justamente seria essa história desse projeto de modificação. Se fala do que regulariza em 31 de dezembro de 2014, mas se algum bem você não tinha mais saldo, você teria que informar o que aconteceu. Mas a lei atual, ela não dá um limite para desde quando eu teria que declarar isso. Então, alguns interpretaram que não seria, então, a fotografia de dezembro de 2014, seria um filme de tudo que se passou. E que, para, então, existir esta anistia, seria um filme de, 16 anos, de todo o período de prescrição. Né? Para mim, nunca aconteceu isso do ponto de vista tributário. Nunca houve isso. É lógico, no meu ponto de vista, que uma lei ordinária não pode obrigar o cidadão a pagar tributo com um tempo maior do que 5 anos, já que o CTN limita a 5 anos. Para mim, nunca houve outra questão que não cobrar tributo nos últimos 5 anos. Porque senão eu estaria defendendo que o CTN seja violado por uma lei ordinária. Isso eu não faço. Né?
eu entendo que haveria já essa limitação que estão propondo, tributária, que estão propondo nesse projeto que estaria em votação aí segunda-feira, já haveria essa limitação sob o ponto de vista tributário. Né? Então, não seria foto, porque não é só o que tem em outubro, eu teria que, de dezembro de 2014, eu teria que informar tudo o que aconteceu desde 2010. Eu tinha uma casa lá fora, em 2011. Né? Mandei recursos, soneguei, mandei recursos sem declarar ao fisco e adquiri uma casa em 2011. E logo em seguida vendi, sei lá, em 2012. E em 2014 não tenho mais saldo desta casa. Mas teria que contar toda essa história, é o tal do filme. Mas a discussão entre o projeto, a lei atual e o projeto não é entre filme e fotografia, é entre filme de curta duração, né? Longa-metragem e curta-metragem. Né? Havia uma interpretação que teria que ser um longa-metragem, né? Um filme que pegasse todo o período dos crimes, porque senão não haveria anistia dos crimes. E havia toda uma indignação de como que eu posso fazer declaração do que eu consumi em um período maior do que 5 anos. Para mim, nunca houve isso. Jamais a Receita poderia exigir esse filme ultrapassando 5 anos, porque seria contrário ao CTN. Mas a lei atual deixa dúvidas a alguns, se então eu só declarando nos últimos 5 anos eu teria essa anistia completa. Aí vem esse projeto que deixa isso claro. Estou dizendo que, sob o ponto de vista tributário, essa alteração para mim, é neutra. Porque a cobrança só poderia se dar mesmo de fatos geradores de 31 de dezembro de 2010 para cá. Né? Então, o que esse projeto diz aí para mim em relação ao tributário. Mas por que havia tanto interesse? Porque o interesse está na questão dos crimes. E aí esse projeto deixa claro que, ainda que limitado esse filme de curta-metragem, a anistia é completa. Que a preocupação toda dessa lei está em relação à questão criminal. Né? Então, e a questão de se ampliar esse prazo para outra proposta, esse prazo de 31 de outubro para 31 de dezembro. Né? Bom, a Receita não quer, óbvio, porque se todo mundo deixa para a última hora, e aí há uma expectativa que essa arrecadação, que hoje é de... Hoje eu vi na mídia falando em 18, né? 18 bi. Então, aí estou pensando se chega em 50, se não chega. Aquele 100 esquece, tá? Que colocaram lá no anteprojeto, 100 a 150 bi, jamais. Mas, então, se deixasse para dezembro, as pessoas... Ia demorar mais para esses recursos entrarem, né? Nesse projeto tem também, por enquanto, gente, eu estou falando do texto que está lá. Amanhã eles podem entrar com outro substitutivo. Né? Revogação do artigo 11, que é um artigo que limita a possibilidade de parlamentares e alguns titulares de cargos públicos e seus familiares de aderirem. Então, cargos em comissão, né? Alguns cargos em comissão e parlamentares de aderirem. Então, nesse projeto do relator Baldi, tem esse artigo, que vão resolver, se votarem segunda-feira o que vão resolver, eu não sei. Mas isso tem lá. Tá? E tá, como vocês estão acompanhando na mídia, eu faço questão de falar isso que eu vou falar agora, a discussão da divisão com estados e municípios. Né? Eu acho inócua essa discussão e eu vou dizer para vocês por quê. Não sei, posso estar errado, se eu tiver, alguém quiser perguntar, e a gente pode, estamos aqui para isso. A Constituição determina que 49% dos recursos do imposto de renda, nós estamos tratando aqui de imposto de renda, né? Segue para estados e municípios. Tem lá a divisão, né? Tanto para município, tanto para estado. Dos tributos. Veio uma lei complementar e disse, não, juros de mora, multa de mora e outros, aí que vem, outros acréscimos, segue a mesma destinação constitucional. Para mim, se essa multa, como defendem, algumas pessoas defendem que essa multa de 15% não é tributária. Para mim, então, se amolda perfeitamente a outros acréscimos. Essa discussão é inócua. Porque estão tentando seduzir os parlamentares
ou encantar, ou convencer de que então tem que discutir a divisão, né? Que a União ficaria com 100% desses recursos da multa. Bom, eu já tenho um normativo que fala, com relação à parte dos primeiros 15%, que é o tributo, não tem discussão. 49% vai para os Estados Unidos, 51% fica com a União. E ninguém pode mexer por lei ordinária, tá, gente? Por favor. Lógico, uma lei ordinária não pode fazer outra destinação que não essa. Porque isso você está violando o princípio federativo. Tá? Em relação ao imposto. E em relação à multa, não está na Constituição, tem esta lei complementar, se não me engano, 62, que diz que juros de mora, multa de mora, juros e outros encargos, seguindo uma interpretação conforme a Constituição, eu diria que esses outros encargos, essa multa de 100% se encaixa perfeitamente e já tem os estados e municípios garantidos 49%. Então, toda essa discussão, para mim, seria inútil, né? Eu acho que se ultrapassar 50%, a gente cede um pouquinho para estados e municípios. Eu acho que não se pode abrir mão de mais do que 51%, porque a Constituição determinou. Agora, os 49% para estados e municípios, não é o Mauro que quis, não é o Flávio, é a Constituição que quis que fizesse a repartição. Por quê? Para garantir o princípio federativo, que inclusive é cláusula pétrea. Então, não sei por que essa discussão. Acho que interpretaram que esta multa não é tributária, tem uma natureza penal, e aí eu cedo se eu quiser, né? Não é essa a minha interpretação. Não está no texto esta divisão, né? Ainda. Eles estão tentando fazer um acordo nesse sentido. Então, como eu disse, existe uma ação, uma ADI, né? Direta de inconstitucionalidade, 5496, proposta pelo PPS contra esta lei. E nós pedimos ao Unafis para entrar como amicus curiae, né? Para levar ao conhecimento do STF, como amigo da corte, né, que é o amicus curiae, alguns aspectos que ainda não estavam sendo discutidos, né? E é isso que a gente tenta mostrar, né? Questão da falsa motivação, né? Violação da capacidade contributiva, efeitos nocivos com relação à moral do contribuinte. Aí alguns criticam, Mauro, mas eu quero ver, alguém me falou, alguém pelo qual eu tenho grande consideração, inclusive, não, mas eu quero saber os argumentos jurídicos que vocês vão mostrar, né? Porque isso aí é metajurídico, efeito nocivo em relação à moral do contribuinte. Jurídico direto, mas influencia no raciocínio e no fundamento dos votos. Basta você ler os votos dos ministros. Então, essas considerações da moral do contribuinte, da importância para o interesse público, que para alguns é metajurídico, né? Mas é levado em consideração no raciocínio e no fundamento. Então, se não está ainda, o que nós defendemos, se isso não está posto ao STF, nossa função como amicus curiae será colocar isso. STF, mandar um projeto com falsa motivação. Tá bom para você? Isso é ruim para o interesse público, a moral do contribuinte, e isso compromete a capacidade do Estado de se financiar. Pode? O STF se manifeste. Essa seria a nossa função como amicus curiae, né? E, para dizer, o STF, ao mandar o projeto, ninguém disse, omitiram a informação de que todos esses contribuintes seriam alcançados. Tudo bem? Pode assim? Nosso país pode funcionar desse jeito? O STF, segundo interpretando a Constituição, teria que dizer. É isso que a gente está tentando, se aceito como amicus curiae, levar, né? Que é um pouquinho diferente do que o próprio PPS quer discutir, né? É a questão, eles estão dizendo que deveria limitar os 5 anos. Eu falo assim, para mim não precisa isso ir no STF para definir os 5 anos. É lógico que a Receita, talvez na questão do filme, com a IN tenha tentado, eu não vi isso, avançar mais do que os 5 anos, mas, sinceramente, para mim, não vejo como alcançar mais do que 5 anos. Seria violação do CTN. Penso eu. Não é. Gente, quem está nos assistindo, isso não é uma posição oficial de Receita, nada. Eu estou falando como estudioso, acadêmico, como
diretor de associação, nada disso. A produção oficial da Receita deve ser aquela que está lá na IN, não sou eu que estou falando. Mas entendo que isso já estava limitado. Então o PPS estava discutindo algumas questões e a gente, então, entrou como amicus curiae e pretende, se aceito, apresentar lá considerações com outras abordagem, né? E antes de ir para frente ali, quase que já encerrando e abrindo para pergunta, e já meio que fazendo uma pergunta para nós mesmos, que eu não saberia responder, mas é interessante, Mauro, mas então tem uma ADI, né? Certo, mas o prazo está encerrando. E se manifestaram sobre a cautelar pedida? Não. Lamentavelmente, o STF não resolveu essa insegurança jurídica, porque tem uma cautelar mandando suspender esse regime por conta dessas inconstitucionalidades, né? E nós também, como amicus curiae, pedimos que justamente seja suspensa, porque ela tem essas inconstitucionalidades, a falsa motivação, que é gravíssimo, né? E outros. Então, poderia o STF, ainda pode, né? Quem sabe semana que vem, né? Apreciar essa medida cautelar e suspender o regime. Pode. Tá? Pode. Né? Nos aceitar como amicus curiae e a gente apresentar o nosso memorial e eles, em seguida, apreciarem a medida cautelar e suspender. Ainda pode. Dentro dos 31 de outubro, isso não é possível de acontecer. Né? Mas se ao final o STF julgar, porque o certo seria que o STF, então, meio que sinalizasse a posição dele para a segurança jurídica e dizer, olha, eu vejo um problema constitucional aí, suspende tudo. E aí sim, garante a segurança jurídica. Mas se ele não fizer isso, as pessoas vão aderir, como já aderiram, e o prazo vai acabar. O que acontece se o STF disser que essa lei é inconstitucional? Né? É bastante difícil de... Eu talvez soubesse responder sob o ponto de vista tributário, eu tentasse responder. Sob o ponto de vista tributário, pensando num Estado fiscal moral, um Estado fiscal que siga a moralidade administrativa, ele deveria dar um prazo de 30... Como tem uma solução, seria parecido com o que já tem na legislação. Um prazo de 30 dias para que regularize sob as condições que já existem, que é aquela que eu falei, do CTN, do 138, em vez de gastar 24, ele vai gastar 40, ou um pouco mais de 40, dependendo do ano. Né? Então, dá 30 dias, olha, você tem 30 dias para regularizar, decidimos que é inconstitucional a lei. 13254. Então, como você compareceu e informou pela existência da lei, então, sob o ponto de vista tributário, gente, seria uma proposta. Dá 30 dias e você compareça espontaneamente. Poderia ser para que não violasse a boa-fé, vamos dizer assim, essa disposição dele ter comparecido. Mas eu não tenho solução para a questão penal. Né? Porque na questão penal, o comparecimento espontâneo, ao contrário do tributário, né, não resolve. Ele dá apenas uma diminuição da pena, um atenuante. Né? Então, se a lei é inconstitucional e ela for inconstitucional ex tunc, como é o normal, que se espera, ou seja, desde que ela nasceu inconstitucional e não produz efeitos, então não há anistia. E aqui haverá uma série de crimes confessados e, portanto, as pessoas seriam processadas por isso, dependendo da prescrição, enfim. Né? Teria que se analisar. E a confissão seria um atenuante apenas. Então, eu tenho pouco conhecimento da área penal para resolver essa questão, mas, então, alguém já teria me questionado, e eu achei interessante comentar essa altura, que eu vejo uma solução razoável e de bom senso na questão tributária, mas não teria como me aventurar na questão penal, caso o STF desse essa DI como procedente, ou seja, que é inconstitucional mesmo essa lei. Tá? Então, gente, para nós aqui, a nossa visão, essa lei desencoraja os bons contribuintes, anistia crimes graves, não devolve capitais ao país, porque não é lei de repatriação, é só de regularização, e tem como efeito, ao contrário, estimular a saída de capitais, como eu já mostrei aqui para vocês, fere a isonomia e a capacidade contributiva, foi aprovada com falsa motivação, né? Não haverá aquela arrecadação de 100 a 150,
né? Diminui o cumprimento voluntário das obrigações tributárias, né? Com essa ilusão imediata, cria essa ilusão imediata da entrada imediata de recursos, né? Quer dizer, vamos entrar agora 18, 20, 25 bilhões. Mas essa corrosão na vontade de cumprir voluntariamente as obrigações tributárias, enquanto prejudicará a arrecadação, como acontece com os parcelamentos especiais, já admitido oficialmente pela Receita. Parcelamento especial diminui a arrecadação anual em 19 bi, em números redondos. A Receita já admitiu isso oficialmente, né? Demorou aí 16 anos para chegar a essa conclusão, porque desde 2000 que tem parcelamento especial, e lógico que essa conclusão virá também em relação à repatriação, porque tem o efeito moral similar. Então, essa ilusão de entrada agora, quantos bi deixarão de entrar por conta da expectativa de novas leis de repatriação? Né? Muitos. Né? Então, e para o Brasil, gente, mais uma vez, esse slide é repetido do anterior, porque para mim a solução continua sendo a mesma. Em vez de solução mágica, qual é a solução? Em vez de securitização, em vez de repatriação, é combater o que? A sonegação de 372 bi. Que ela é calculada em 372 bi, por volta de 30% do que é arrecadado. Né? Mais uma vez eu repito, se eu combater em 25%, 90 bi em 3 anos, é para sempre, não é de uma vez só. O que se diminuir de sonegação, no outro ano continua sendo arrecadado. Tá? Novamente, aí o imposto sobre grandes fortunas, 6 bi, a tributação de lucros e dividendos daria uns 43 bi, né? E tudo isso evitando esse remédio amargo da PEC 241, que tanto sacrifica a saúde e a educação. Eu acho que, em vez de pensar em contenção de gastos, nós devemos estar pensando primeiro em combater a sonegação. Então, acho que nem soluções mágicas, nem PEC 241. Vamos combater a sonegação, fazer um pacto nacional e atendendo ao que foi falado na outra palestra. Nesse pacto, vamos combinar diminuir a carga tributária. À medida que a sonegação cair a certo nível, a carga tributária, então, diminui também. Né? Esse seria um motivo de se fazer esse tal pacto. Né? E isso agradaria a todo mundo. Então, eu acho que é por aí. Deixei aqui, incentivando a quem quiser nos ajudar com pesquisas, etc. Deixo aí as referências nos slides, tá? Para quem quiser, tá tudo aí. Tem muito mais coisa, né? Mas o essencial que nos ajudou está aí. Queria deixar aberto aí para os questionamentos sobre o assunto. Eu tenho duas perguntas e uma sugestão. A pergunta que eu faço, primeira pergunta, a impressão que se tem é que se criou uma presunção, né? Tudo que os detentores de bens, direitos lá fora tinham, em 31 de dezembro, como se fosse um acréscimo patrimonial. Mas, às vezes, isso não funciona. Então, é curioso isso, a sua pergunta, porque, tecnicamente, esses recursos que estão lá fora não são ganho de capital. Mas a lei chamou de ganho de capital. Isso é ficção, mas não é nem presunção, porque não cabe nem você provar que não é, nem ninguém provar que não é. Então, criaram uma ficção de que é ganho de capital. Por quê? Bom, aí eu vou dar a minha resposta. Porque ganho de capital é tributado a 15. Então, para chegar na líquida de 15, tiveram essa ideia de, vamos chamar de ganho de capital? Porque o ganho de capital é tributado a 15, tá certo? Porque o que é esse recurso lá fora? Se eu fosse fiscalizar, seria omissão de rendimentos ou variação patrimonial descoberto que me geraria uma presunção de omissão de rendimentos. Meus parcos conhecimentos, mas eu chegaria a essa conclusão, né? Ou eu encontro esse bem lá e não tem explicação, isso é acréscimo patrimonial descoberto e, portanto, é omissão de rendimentos, ou eu descubro que você tem rendimentos lá fora e vou direto, uma omissão de rendimentos direta, né? Aí, mas isso é tributado a 27. Então, criaram uma ficção de que esses recursos lá fora
serão tributados como ganho de capital, mas isso não guarda relação com a realidade. Então, vamos lá. Eu vou fazer um raciocínio camarão. Vou separar a cabeça do corpo. Então, eu consegui entrar no programa. Eu tenho recursos lá que eu avaliei das formas mais absurdas possíveis. Entro no programa, pago aí os 15%, mais outros 15% em relação a esse saldo. Mas aí eu chego, me livrei da parte penal, estou aqui belo e fogoso. E a parte tributária ainda tem um jeitinho. Porque é uma ficção, como você apontou. Mas eu estou falando de uma lei de 2016, versando sobre coisas que aconteceram lá no passado. Tem um efeito retroativo. E se eu trouxer e falar, não, peraí, tem uma parte disso aqui que é de um período anterior. Então eu entendo que eu paguei a maior. É possível, digamos assim, concebível esse raciocínio? Vamos separar, né? A questão tributária. Vamos tratar do projeto da lei atual, né? Na lei atual tem a questão do filme de longa-metragem, né? Que teria que informar o que aconteceu, né? Com aquele bem que eu não tenho mais em 31 de dezembro e não teria fim, né? Não sei se é isso que você está me perguntando. Nesse caso, se eu incluir ali bens consumidos e fatos geradores além de 5 anos, eu veria possível, tecnicamente, considerando a limitação do CTN, tributariamente falando, pedir de volta o que foi pago acima dos 5 anos. Agora, que se é 5, se é 6, né? Qual é a regra de decadência? Tá? Precisa aplicar a regra de decadência correta. Mas aquilo atingido pela decadência, considerando a existência do CTN, e que esta norma, que é uma lei ordinária, não pode se sobrepor ao CTN, que é uma lei complementar, então eu veria como possível. O problema é que isso poderia trazer um descasamento entre a anistia e a questão tributária. Talvez muitos não teriam esse interesse, porque você estaria, no texto atual da lei, havendo esse descasamento entre o que você pagou tributariamente e o que você foi anistiado, o período, né? Isso poderia desestimular muitos a pedirem de volta, por isso, esse descasamento. Mas tem aí a criatividade jurídica para isso, né? Mas não sei se era nessa... A segunda pergunta, eu estou tomando tempo do pessoal do almoço, mas a questão dos parentes, diretores, eu acho que o artigo 11 que se pretende revogar, mas eu acho que ele tem uma coisa que é meio também cabulosa, no sentido que ele fala as pessoas que, acho que ocupantes de cargo, da data da publicação da lei. Isso, é fevereiro, né? De 2016, né? Isso. Mas só que os bens e os pontos, estou falando de novo, do passado, 2014. Quer dizer, quem era diretor, ocupava a cadeira? Antes não é mais? E não é mais? Ou deixou de ser? Essa questão temporal ficou obscura, e os que defendem esse artigo falam que viria a solucionar isso, essa questão temporal, né? Na verdade, existe no Brasil, ele é signatário do Tratado Internacional da ONU de Combate à Corrupção, e tem aí a questão das pessoas politicamente expostas, em que essas pessoas deveriam ser, por conta desse tratado, do Esforço Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, expostas a uma maior fiscalização e a um maior controle. Então, seria normal e esperado que houvesse esse maior controle e que também houvesse essa vedação nessa linha de que as pessoas públicas, elas são pessoas que devam ter uma transparência maior para a sociedade, dentro dessa linha de pensamento, de um tratado da ONU, tudo isso. Então, eu acho que o artigo com essa limitação, ele trabalha nessa direção. Essas pessoas não podem aderir, porque eu não posso admitir que elas cometeram esses crimes. Porque eu estou admitindo que foram cometidos crimes. E se eu estou anistiando, eu admito que foi cometido o crime. Porque estou anistiando. Né? Então, seria admitir que essas pessoas públicas cometeram. Então, estaria alinhado no sentido dessa objeção. E essa questão temporal que poderia resolver apenas, mas não revogar totalmente
eu acho que não fica coerente com essa combate, né, todo a corrupção, né, que tem sido feita, não seria muito coerente na minha avaliação. É que cria uma situação contraditória. Por exemplo, alguém que em 2014 tinha cargo eletivo e hoje, em 2016, não ocupa mais cargo eletivo de direção, pode ser beneficiado da lei. Não, e quem assumiu o cargo eletivo agora em 2016, não tinha em 2014, nunca passou, botou o pé no... não pode. Público, não pode. Não, isso até cria essa questão, que lá atrás ele está... muito mais probabilidade de vínculo com a situação. Ele não era ainda pessoa pública em 2014, passou a ser e aí não pode agora... tem essa questão que talvez pudesse ser essa coerência. Agora, eu faço uma pergunta, uma sugestão, né, que é a última parte. Foram feitas, dentro desses estudos aí que foram apresentados, algum estudo comparativo com outros países? Porque eu andei pesquisando isso daí, houve uma série de países que fizeram, né? Consideram algum tipo de estímulo à repatriação ou regularização fiscal. Mas a gente não consigo ver na nossa bibliografia estudos comparativos. A OCDE, né, tem algumas coisas. Fazendo, e esses países fizeram. Isso aí, será que nós estaríamos produzindo mais uma jabuticaba? Não, leis similares existem. Similares existem. Eu não fiz ainda esse estudo e não conheço um estudo que tenha comparado o conteúdo. Isso já foi feito nos Estados Unidos, na Itália, não sei aonde, na Argentina, né? Agora, será que com essa abrangência, será que com essa quebra de isonomia, será que com falsa motivação, né? Será que com o Poder Executivo justificando o cometimento de crimes? Enfim, como é que foi feito isso, né, lá? Jabuticaba totalmente, não podemos dizer que uma vez que tem algumas coisas, né? Mas algum outro dispositivo pode ser. Eu não fiz esse trabalho, seria interessante, tem material, a OCDE tem material, até se alguém quiser nos ajudar, eu convido a nos ajudar nesse sentido, que a gente possa ir aprofundando. Tenho a impressão, infelizmente, né, que talvez, infelizmente, digo infelizmente porque isso é ruim para o interesse público, não seja, como não foi o parcelamento especial Refis, única. Então a gente tem que estar estudando esse assunto, não só para essa DI, como se houver outras propostas nesse sentido. Acho que é válido. Eu estou acompanhando pela imprensa isso. Eu li outro dia no Jornal Econômico um artigo de um advogado, até bastante renomado, mas infelizmente eu me lembro o nome agora. Ele apontava uma fragilidade. Eu vou até usar o exemplo direitinho para não me alongar muito. O contribuinte tem uma conta no banco, no exterior e tal, e se ele não tiver sob fiscalização, né, e se esse país onde ele tem a conta corrente não contar com um tratado bilateral paralelo a esse da OCDE, e ele encerrar essa conta este ano, em tese, no ano que vem, a Receita Federal não receberia as informações da conta dele. Então ele poderia, se não houver interesse da parte penal, né, pela regularização, né, em tese ele escaparia. Eu não vejo assim pelo seguinte, porque a aplicação desses tratados depende muito da legislação de cada país. Então, na hora, já vê o texto do tratado, da legislação de cada país. O nosso país, por exemplo, nós investigamos nos últimos 5 anos. Então, isso são informações que estão disponíveis nos últimos 5 anos. Se nós temos um tratado de troca de informações, não há problema nenhum que essas trocas de informações retroajam nos últimos 5 anos. A princípio, não. Né? Eu vou te dar um exemplo. Com a lei, nós recebíamos, parecido, nós recebíamos informações da antiga CPMF, né? Estão recordados, né? Então,
recebíamos. E éramos vedados de fiscalizar por conta dessa informação. Veio uma lei e falou, não, então pode. Né? Essa lei foi em 2001. E a Receita usou, então, com essa lei, então, passou a poder usar esses dados e usou esses dados de forma retroativa ou em anos anteriores, porque isso não era aplicação retroativa em relação a fatos geradores, mas aumento da alcance da fiscalização, artigo 144, parágrafo 2º, sei lá, né, do CTN. E usou, e o STJ aceitou, deu como ok. Né? Então, estou dando um exemplo que internamente foi possível. Então, com o aumento dessa capacidade de investigação internacional, e considerando esse movimento internacional de transparência, eu não acho que são dados só de hoje para diante. Eu acho que no momento que abrir, a legislação do Brasil permite 5 anos. O seu país permite quantos? 10 ou 3? Não, no meu só 3. Então tá, vou te mandar os últimos 3. Né? Então depende da legislação de cada país. Né? Eu acho que não garante. Eu acho que conseguiria alcançar, sim. Por isso que eu disse que conseguiria alcançar, porque eu vislumbro que os dados serão trocados nos últimos 5 anos. Isso é difícil, tem que fazer caso a caso, depende do tratado, mas não dá para dar uma resposta assim. Eu daria logo uma resposta contrária, que seria alcançado. Agora, se o tratado trouxer alguma limitação, só vale para daqui para diante. Se o tratado não falar nada, presume-se que ele está permitindo o envio e essa troca desde quando a administração tributária de cada país possa investigar. No nosso são 5 anos. Eu falo 5 anos de maneira geral, né, mas depende do caso a caso, da regra de decadência, mas em termos de decadenciais. Eu acho que isso que vai ser aplicado aos tratados. Né? Depende também do texto do tratado, mas não acho que isso garante ninguém, não apostaria nisso. Eu tenho uma pergunta aqui, que veio de São Paulo, que então se poderiam aderir quem fizesse essa declaração sobre as penas da lei, que seriam recursos de atividades lícitas, não foi condenado em ação penal, não exercia cargo público, entre outros motivos. Né? Ele pergunta se a Receita Federal poderia invertir o ônus da prova, intimando o contribuinte a comprovar o declarado. Não sou, vamos dizer assim, não estudei com profundidade a lei até chegar a esse ponto, mas até a leitura onde eu fiz, eu entendo que não. Não com as informações só que ele... Então ele vai dizer, olha, eu tenho tantos milhões lá fora e é lícito. Se a Receita encontrar elementos fora esses daqui, que indicam que não são, aí sim, poderia dizer, olha, você mentiu e a anistia não se aplica e não se aplica a lei. Agora, inverter, falar assim, não, me prova que é lícito. Isso não é o que está na lei hoje. Né? Seria, até nós defendemos que fosse assim, que pudesse você, me prova que é lícito. Seria o adequado. Né? Uma pergunta lá do Ramiro Estevam de São Paulo. Para, vamos dizer assim, não ficar tão ruim a lei, a gente defendia que fosse assim. Você vai dizer que é lícito e vai me trazer elementos para provar. Mas hoje, me parece, pelas leituras que fiz, se eu estiver errado, podem me corrigir, que basta a declaração. Agora, a declaração ela não é absoluta. Se o fisco tiver outros elementos e falar se essa declaração sua não é verdadeira, aí você é excluído do programa. Né? Mas não pode o fisco já inverter sem outros elementos. Ou para aceitar a declaração, não, eu só aceito a declaração se você me provar que é lícito. Isso não é assim que está no texto atual, né, da lei. Tá? Então. O caso do pessoal da FIFA, você pega nos Estados Unidos, uma coisa que no Brasil nem tipificada. Também isso, tem muitas complicações nesse sentido. O que é lícito lá fora, ou pode não ser aqui, enfim. Né? Isso aí depende de caso a caso. Agora, o que você tem dito é o seguinte, que quem está aderindo a essa lei e não é lícito, corre um grande, de fato, risco, porque
essas provas podem aparecer, né? Entendeu? Então, essas provas podem aparecer e, evidentemente, que com essa globalização, essas informações vão estar aí, vão ser cruzadas, né? O que eu disse até numa entrevista, assim, olha, a Receita dispõe de informação de tudo, né? O problema é ter pessoal em quantidade suficiente e motivado para isso, né? Para fazer esses cruzamentos. Não adianta ter tratado e conhecer a vida de todo cidadão do mundo todo. E você não tem pessoal e não tem investimento e não tem motivação para poder fazer. Computador não faz lançamento, diz o CTN. Quem faz lançamento é auditor fiscal, né? Que precisa estar motivado e tudo isso. Então, não adianta ter esse monte de informação, como já temos hoje, vamos ter do mundo todo, se nós não temos pessoal para cruzar e pensar essas informações, né? Então, eu acredito sim que nós temos como alcançar se a gente investir na fiscalização, na arrecadação, motivar a Receita Federal e trabalhar isso, encarar a Receita Federal como um órgão essencial para o Estado, que é para o financiamento do Estado, e investir, né? Por isso que eu acho que alcança. Agora, não é uma questão automática, precisa investir nisso. A questão é que se essas pessoas, principalmente esses detentores de vários recursos, né, eles fossem fiscalizados, eles teriam que cair, acréscimo patrimonial descoberto, que é um tipo de fiscalização, principalmente quando você tem que juntar muitos elementos, é custosa, demora, você tem que intimar, ver, levantar, e boa parte teria que se pegar uma fração pequena desse universo de pessoas aí que talvez estejam regularizando. Então, essa é uma questão. Dentro das nossas limitações, que são piores ainda, que a gente também está enviando pessoas para a Lava Jato, para esses escândalos que temos por aí, então seria algo praticamente inviável. Então, essa operação, essa regularização está servindo para aliviar alguns que tinham muito dinheiro lá fora e para assustar os que não tinham tanto, mas que ainda assim se assustam. É, aquele que recebeu aquela herança que eu falei. Tem muitos desses preocupados, tal. Na verdade, aquele que tem aquelas grandes montantes, listos ou ilícitos, ele não está preocupado ele com isso, porque, embora devesse, porque vai ter a questão vai se ampliar a globalização dos fiscos, mas eles têm sempre maneiras de tentar se defender e tentar evadir, né? Então, quer dizer, acaba que essa lei de regularização, se você investisse em capacidade de pegar esses verdadeiros grandes sonegadores que estão lá fora, seria bem mais interessante do que acaba. Quem vai aderir aqui é aquele médio, aquele que recebeu a herança, que teve um recurso lá fora, né? Do que esses grandes aí. Eu acho isso. Penso assim. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Não temos. Se tiver alguma questão, não. Então, gente, eu agradeço aí vocês. Espero. Foi uma experiência aí, obrigado. É uma experiência inédita, pelo menos para nós aqui, essa transmissão. Nós esperamos aí as críticas de quem nos assistiu, as questões técnicas que tivemos no início. Vamos procurar aprimorar para usar mais essa alternativa, eu acho bom, né? Vamos fazer de tudo isso uma avaliação, mas agradeço quem nos assistiu aí pela internet, quem esteve aqui, né? E vamos ver se a gente consegue aí fazer outros encontros e seminários transmitidos também. Agradeço a todo mundo aí e agradeço a dedicação de todo mundo nas nossas lutas aí dentro da instituição. Vamos continuar. Agradeço a audiência externa aí. Muito obrigado.